Vamos começar? Na live de hoje, eu vou falar sobre a estrutura da massa de pão. O pão, como sabemos, tem um lugar muito especial entre os alimentos e faz parte da cultura dos lugares e é consumido quase todos os dias. Não de todas as pessoas, mas é realmente um alimento que está bem ali em cima do consumo. E é um alimento que tem milhares de anos de existência também, então tem uma importância grande. Eu imagino que você já comeu um pão bem feito e sabe aquele prazer que dá ao comer um pão que tem uma crosta crocante, um miolo, que é a parte de dentro do pão bem macio, e como isso dá uma sensação boa. E o importante é saber que antes de ter um pão de uma qualidade boa, a gente precisa ter uma massa bem estruturada. E é isso que quero passar aqui nesta live hoje. Quero realmente entrar nos detalhes como fazer uma boa massa de pão e revelar uns segredos e fazer uma pequena imersão. E assim, entender como a gente consegue fazer uma massa bem estruturada, isso é muito importante se você quer ter liberdade para fazer todo tipo de pão que você quiser. Aliás, se você gostou ou gosta dessa live, não deixe de dar o seu like aqui, me siga também ou se inscreva no canal, né, aqui no YouTube, se inscrever. Mas eu estou no Instagram também, se você poderia me seguir lá também, ajuda bastante. Nessa live eu vou falar sobre a massa de pão em si, o que é, né, de quais ingredientes é feito. Eu vou explicar bem como conseguir aquela estrutura boa que expliquei que precisa para ter um pão bom e falar um pouco sobre a estrutura interna do pão ou da massa do pão e também sobre umas influências externas. Então, esse é bem completo o tema e espero que depois você sabe, pelo menos em teoria, como fazer um pão, uma massa bem feita para chegar a um pão muito bom. Vamos começar com a pergunta: o que é uma massa de pão? Então, uma massa de pão geralmente é feita de farinha, água, sal e fermento. Esses quatro ingredientes são o que precisa mesmo. Claro que existem outros tipos de pães, né, que você poderia deixar, por exemplo, os que são feitos sem sal, mas é raro. Sal normalmente vai junto, então esses quatro vai, e claro, daí, além desses ingredientes, você pode usar muitos outros ingredientes, como ovo, gordura, manteiga, né, ou muitas outras coisas, mas nós vamos focar aqui na farinha, água, fermento e sal. E claro que cada um desses ingredientes tem uma função, né, dentro da massa. A farinha é basicamente o traz tudo que precisa para formar o pão, daquela parte sólida, que é especialmente amido e proteínas que formam o glúten. A gente já vai falar um pouco mais sobre isso para frente. Tem a água, que é importante para o glúten poder se formar, porque o glúten é formado de duas proteínas. E essas duas proteínas só se juntam e formam aquela rede de glúten na presença de água. Então, a água tem essa parte que é importante, mas a água também é muito importante para
todas as reações químicas, seja de enzima, seja do fermento, podem acontecer. Porque é um metabolismo acontecendo, né? Tem vida dentro da massa de pão. E para essas reações que têm a ver com a vida, a água é essencial. Então, esse é o papel da água. E tem mais uma coisa, muitas vezes a gente usa água para deixar a temperatura da massa no ponto que a gente quer, porque pode variar dependendo da, da, do tipo de pão, né? Isso daí depende da temperatura. E o fermento, claro, ele serve para criar o CO2, que faz o pão crescer. E aqui já dá para ver que é um conjunto de várias coisas que tem que ficar certo, né? Porque se não tem uma rede de glúten bem estruturada, essa massa não consegue segurar os gases produzidos do fermento. Então tem que estar tudo certo. Mas voltando ao fermento, ele é responsável para o crescimento do pão, e esse crescimento é muito importante para ter um pão assim mais saboroso, porque um pão que é um bloco tem totalmente outras características do que um pão bem aerado. E o sal é importante para, claro, para o aroma, talvez no primeiro lugar até, mas tem outras funções, e isto é, o sal regula a fermentação. Quando a gente coloca uma certa quantidade de sal, a fermentação ocorre mais lentamente. E dependendo se você quer usar a longa fermentação, que eu sempre recomendo, porque leva a pães mais gostosos, eu já falei, eu recomendo, mas aí o sal é necessário para realmente para deixar a velocidade da fermentação num tempo mais devagar, porque senão o fermento pode ser que ele fermenta rápido demais, e se a gente quer deixar dias ou várias horas, pode ser que daí a estrutura da massa sofre com isso, porque já é decompositado, né? Dizem. Então, o fermento tem essa parte do gás, do CO2, né, para fazer crescer. E ele também traz umas enzimas dentro da massa. E essas enzimas fazem a decomposição do amido, do amido que está dentro da farinha, que a gente coloca lá, e quebra o amido em açúcares. E esses açúcares o fermento pode usar depois, porque ele transforma, né, açúcares em álcool e CO2, é assim que funciona. E os açúcares que sobram, que o fermento não usa, mas que são gerados por causa da quebra do amido, esses açúcares ajudam na formação da crosta. Isto porque quando a gente coloca pão no forno, em temperaturas altas, acontece a caramelização dos açúcares, e essa caramelização ela gera um sabor, um aroma bom. Ela deixa a crosta mais dourada, mais atrativa. E essa caramelização também deixa a crosta crocante, porque ali você deve conhecer quando tem um açúcar que foi derretido, ele é tipo parecido com vidro. Quando você quebra, ele quebra assim em pedaços grandes, né? E essa coisa tem daí na crosta do pão,
e dá aquela crocância à crosta do pão. Então, para desenvolver a estrutura da massa, a gente precisa cuidar daquela parte que falei, dar um tempo para a massa amadurecer, isto é, essa parte das enzimas que quebram o amido, que deixam um ambiente com mais aromas ou substâncias que precisa depois, quando tem calor, que formam substâncias aromáticas. Então, esse tempo é muito importante para que a gente deixe bastante tempo, e digo 6, 7 horas para cima, o comum é 12 horas. E dessa forma também o glúten já se forma, e o glúten, assim, eu estou falando mais sobre pães de trigo para não ter a informação demais aqui, né? A estrutura que estou falando é sobre massas de trigo, porque se a gente fala sobre outros tipos de pão, já é outra história. Então, o glúten a gente consegue desenvolver e tem para isso várias opções também. Eu vou falar de três processos que a gente pode usar para desenvolver o glúten. Quando a gente fala desenvolver glúten, é desenvolver a rede de glúten, e isso deixa a massa mais elástica, mais estável também. E quando a gente faz esses processos, essa massa absorve melhor a água também. Então, ela é bem essa parte da estrutura da massa é a parte mais visível, mais que você realmente pode sentir na mão. E é muito importante essa parte. Então, tem três opções. A gente pode ou fazer uma autólise, tem um nome meio complicado, mas é simples. É simplesmente misturar farinha e água, sem sal, sem fermento, realmente só farinha e água, e simplesmente deixar parado junto, assim, misturar e deixar. E como eu falei, o glúten se forma mesmo quando a gente não faz nada, mas tem que dar um tempo. Geralmente é feito antes de fazer a sova, que é o segundo ponto que a gente pode fazer. E com a autólise a gente consegue diminuir o tempo de sova que precisa para chegar ao um ponto que chama ponto de véu, que nesse ponto a gente sabe que a estrutura do pão foi bem desenvolvida, dá para pegar um pedaço da massa e abrir finamente, e daí deve ser possível ver a luz passando a massa, por isso é o ponto de véu. E você pode, como eu falei, usar massa de autólise para diminuir o tempo de sova depois, mas você pode realmente fazer um pão fazendo só autólise. Nada de sova, tem os famosos no-net breads, que é pão sem sova, e realmente só misturando os ingredientes e deixar bastante tempo, e a massa vai fazer a mágica acontecer sem a gente mexer nela. Que é muito prático, eu gosto bastante dessa técnica, mas quando tem que ser um pouco mais rápido, mais agilizado, a sova seria a primeira opção. E aí acontece que a massa está sendo sempre cada vez colocado tipo em camadas uma por cima da outra, a rede de glúten é esticada, e dessa forma consegue melhor, a água consegue entrar melhor dentro, e também a gente está trabalhando
oxigênio para dentro da massa, que também é bom para o fermento trabalhar. Então a sova é o mais comum, eu diria. Eu falei que vou falar de 3 opções. E a terceira são as dobras. E isso é uma coisa bem simples também, que você simplesmente pega a massa assim no dentro da tigela, né? Estica ela para cima. Tem diferentes técnicas, tem umas 3 formas diferentes de fazer dobras, mas você pega, estica para cima e dobra em cima da massa de novo. Isso repete umas vezes e dessa forma é um pouco parecido com a sova, que a gente também na sova é colocado sempre a massa em cima de si mesmo. E assim a gente faz mais manual, né? E geralmente quando a gente faz um pão sem sova, daí é combinado a autólise com as dobras, mas é possível combinar as 3 coisas também, que você pode fazer uma massa de autólise, pode sovar a massa depois, e daí depois você pode deixar ela no repouso e fazer dobras depois para ainda melhorar a estrutura da massa. Então tem essas opções para desenvolver a rede de glúten. E quando tem o fermento dentro da massa, né, daí enquanto isso já vai acontecendo também que o fermento ele vai produzindo o CO2 e por isso a rede de glúten é importante também, não só para dar estrutura e uma firmeza à massa, também para segurar o gás. E é assim também, se você tem uma massa não muito bem estruturada, ou seja, com a rede de glúten não muito bem desenvolvida, você vai precisar mais fermento que produz mais CO2 para fazer o seu pão crescer da mesma forma. Então, quando você tem bem pouco de fermento, que como eu falei é a minha forma preferida, pouco fermento, bastante tempo, mas daí também precisa uma boa estrutura de massa que segura esse pouco de CO2 que sai, que fica tudo lá dentro. E essa parte, ou esse estado da massa, faz parte da estrutura também. Porque uma massa, no começo, quando ela está sem nada de ar dentro, ela é uma bola, né? Meio dura e mais firme também. E quando ela começa a crescer, ela fica cada vez mais, assim, como posso dizer isso? Não sei a palavra certa em português, mas ela fica que nem um pudim, né? Fica mais solta, assim. E, e justamente assim como a gente quer a massa antes de colocar no forno, porque só quando é assim pode se formar uma boa crosta, pode se formar um miolo aberto e um miolo macio por isso, né? Porque se ele fica muito duro, daí ele fica maçudo e isso não faz parte de um pão bom, né? Normalmente, assim. Como eu falei, tem outros tipos de pão onde a massa é fechada, densa, mas daí é de propósito também, não é porque a gente não soube fazer diferentemente. E assim, eu falei da sova, eu esqueci uma coisa da sova. Ela é importante também, obviamente, para misturar bem a massa, né? Para distribuir a água igualmente, para distribuir o sal e o fermento igualmente, uniformemente na massa. Então, essa parte é importante também. E se você faz um pão só com autólise, tem que misturar bem a massa. É que os padeiros distinguem entre misturar e sovar. Então, mesmo quando alguém pega com a mão e fica mexendo bastante na massa, no começo isso é misturar a massa, não é
considerado sovar. Sova já é depois de misturar. Então, essas são as partes que, assim, a gente pode fazer, né? Que são mais as coisas internas da massa que influenciam na estrutura. E tem umas influências externas também. A primeira que vem para a cabeça é a temperatura. Eu já comentei que com a água a gente consegue regular a temperatura. E é assim, com uma temperatura mais elevada, todos os processos dentro da massa ocorrem mais rapidamente. Isso vale para as enzimas que ficam quebrando o amido e também vale para o fermento, que vai aumentando o seu metabolismo, vai produzindo mais gás em menos tempo. E é importante ter um certo equilíbrio nisso, porque quando isso acontece rápido demais, assim, pode pensar, né, ué, mas por que não faço então os 40 graus Celsius e cresce super rápido e tenho o meu pão pronto, feito. É justamente porque um bom pão precisa o seu tempo para desenvolver tanto a estrutura, que pode ser se o fermento trabalha muito rápido e o glúten não foi formado bem, todo esse CO2 produzido vai, não todo, né, mas tipo, boa parte vai simplesmente sair, passar, porque a rede não foi desenvolvida ainda, que não vai pegar, então não adianta. Outra opção seria, por exemplo, deixar no começo, temperatura ambiente, e depois de uma meia hora, uma hora, quando está tudo feito, ou depois da sova, daí colocar numa estufa que tem uma temperatura maior. Isso é também comum fazer, inclusive, mas aqui também tem limites, né? Quando é mais que 35 graus, 40 graus, daí já fica perigoso pro fermento, porque ele não aguenta tanta temperatura assim. E daí é muito fácil também perder o momento perfeito da fermentação e o pão pode daí depois murchar tudo. Então essa parte é importante a gente ou saber, né, ou acompanhar o crescimento e testar como fica a massa. Eu fiz assim porque dá para apertar a massa para sentir se ela volta ou se ela fica com aquela parte para dentro. Se isso acontece, já é um pouco demais, mas pode assar ainda, se não caiu ainda. E se você aperta e sai muito rápido de volta, daí dá para dar um tempo ainda. Então, essa parte importante também. E eu queria falar um pouquinho sobre a diferença que dá quando você sova uma massa à mão ou na máquina. Dá diferença? Dá diferença, não tem como dizer que não, mas depende muito também da máquina que você usa. Eu, por exemplo, tenho uma máquina bem simples, que não é daqueles grandes, fortes de padaria. Mesmo assim, dá uma diferença e, assim, a máquina, ela sova melhor, é mais fácil para chegar ao ponto de ver o que já mencionei. Mas assim, não precisa impedir fazer pão. Se você não tem máquina, você pode fazer muito bem à mão, grande parte de massas. Eu mesmo, muito tempo, se você dá uma olhada nos vídeos antigos do meu canal, você vai ver que muitos pães eu fiz com sova à mão. Então funciona, não chega à perfeição, né? A uma estrutura ótima, mas chega a uma estrutura boa. E
com a máquina você consegue uma estrutura melhor. Isso é assim. Fora da vantagem, né, que você não precisa estar lá enquanto está sovando o pão. Assim, é muito bom quando você consegue deixar sovar e ao mesmo tempo você já consegue organizar, limpar as coisas e tal. Mas isso não tem muito a ver com a estrutura. E claro que daí o momento de assar é muito importante também, né? Que faz aquela transformação da massa para pão. E ali é muito importante a influência do vapor. Antes de falar do vapor, eu quero falar ainda da temperatura. A gente usa uma temperatura alta. Isso é muito comum entre 230 e 250 graus. Depende um pouco qual tipo de pão. Mas é alto, temperatura alta e é muito importante que o forno seja pré-aquecido. Isto é, antes de colocar pão, o forno já tem que estar na temperatura alta, pronto já para receber o pão. Então não adianta se você colocar um pão e liga o forno, não vai dar certo. Demora demais para crescer e por isso pré-aquecido. E voltando para o vapor, muitos, como eu também, não temos essa opção, né? Ou, tipo, não tem como usar, ter um vapor como num forno profissional aqui em casa. Então, essa parte, infelizmente, falta um pouco quando a gente faz pão caseiro. É possível sem também, mas faz diferença. O vapor, ele tem um papel muito importante para fazer pão, para deixar o pão mais. Sim, tem vários pontos, mais crocante também, mais brilhoso. E o que é muito importante, ele deixa o pão, a massa, voltando para a massa, né? Porque começa com a massa, mas o vapor deixa a massa flexível por mais tempo. Isto é, a crosta não se forma tão rapidamente e por isso o pão pode expandir por mais tempo. Isto porque aquela camada de água, né, que sempre fica palavra condensando, fica condensando na superfície que é mais fria, né, do que o calor para fora. E daí sempre tem uma camada de água na superfície da massa e essa água deixa que a massa fica flexível. Se não tem o vapor, o que acontece é que a crosta se forma mais rapidamente, e daí o pão não consegue abrir mais, e por isso o volume do pão final depende bastante do uso de vapor. Mas, assim, sempre falando, quando você faz pão em casa, não se desanime, é possível fazer ótimos pães. E se você usa uma panela de ferro, por exemplo, que é tampada, ou tem aquele saco de assar carnes, pode usar também. Daí a gente consegue ter esse efeito do vapor. Isto porque o vapor fica lá dentro, e, tipo, como fica um mini clima lá dentro, né? O vapor produzido pelo próprio pão, dentro dessas coisas que falei, é o suficiente para ter esse efeito que acabei de explicar. Então vale muito a pena ter uma panela de ferro, justamente por causa disso. Se você tem, ou se você nunca viu, vale a pena fazer um teste, fazer um pão sem e com a panela, que dá muita diferença. E daí, por último, eu queria só adicionar ainda, tem a parte do armazenamento depois, né? Porque o pão, como todos sabemos, não fica bom por tempo ilimitado. Por isso é importante, se você tem a opção de manter o pão em temperatura ambiente, não coloque na geladeira, vai ficar
amanhecido mais rápido ainda. Sobre isso eu vou fazer um outro vídeo ainda, porque é um pouco complicado explicar como funciona e o porquê. Mas mais temperaturas mais moderadas, tipo 24, 25 graus, fica bom para amanhecer pães. E isso eu acho difícil de controlar, né? Em pouca umidade, com pouca umidade. Eu falo isso porque quando mais a umidade tem, às vezes é muito rápido para a crosta perder a sua crocância. Isso é triste, mas não tem muito o que fazer. Ah, a não ter uma câmara, né, de clima lá dentro. Mas dependendo de onde você está, eu sei, assim, comparando, por exemplo, Curitiba, aqui o litoral, e mais na parte no interior, fez muita diferença. Em Curitiba não tem muito problema, geralmente fica fresco por bastante tempo e crocante. Falo mais sobre a crocância. Aqui no litoral, onde está um pouco mais úmido, já vai mais rápido embora a crocância. E quando eu morei numa chácara, tipo no meio do mato, lá era muito úmido. E aí realmente tirava o pão do forno e quando esfriou, né, e ficou pronto para cortar e comer, já começou a ficar mais murcho, assim, infelizmente, deu um desânimo um pouco, mas ao mesmo tempo estava muito bonito lá nesse lugar. Mas para pão, fazer pão não é ótimo quando tem muita umidade. E também é melhor colocar em sacos de papel ou quando você usa saco de plástico, deve ser aqueles com furinhos, porque quando está tudo fechado é mais fácil de pegar bolor e também murcha daí lá dentro, porque o pão ele continuamente ele solta água e essa água daí vai acabar deixando a parte de fora mais mole, né, em vez de crocante que a gente quer. Então, recapitulando sobre o que a gente falou aqui, para obter um pão de qualidade, a gente precisa ter uma massa bem estruturada. Então, a estrutura da massa de pão é fundamental para o resultado final. Eu expliquei aqui como a gente consegue desenvolver essa estrutura, quais técnicas a gente usa e quais são as diferentes funções dos ingredientes e também quais influências externas podem mudar, né, a estrutura. E a gente falou também sobre o cozimento da massa que vira pão justamente no cozimento. Se vocês tiverem algumas perguntas, eu vou dar um tempinho agora. Vamos ver. Tem pessoas. Aliás, boa noite. Eu acho que vocês entraram depois que eu comecei, né? Dá para escutar? Tudo normal? Eu testei antes. Parece que deu certo, mas no começo não tinha ninguém para me falar. Se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. Um gole de água. Então, não tem pergunta. Vamos chegar no final, então, dessa live. Eu agradeço pelo acompanhamento aqui. Quero dizer mais uma vez, se você gostou da live, se você gosta do meu canal, deixa o seu like, se inscreva no canal, ajuda. E fica tentando
as estruturas da massa, de massas diferentes, assim, experimente um pouco, continue aprendendo também. Eu também sempre busco aprender mais sobre o tema. Quero também compartilhar com vocês. E vamos continuar a fazer ótimos pães. Eu espero que ajudou um pouco essa live e vou me despedir por aqui. Eu mando um grande abraço e desejo uma boa noite.